Essa aqui é uma questão para não perder de jeito nenhum, porque é muito fácil, são as derivadas. A regra da potência é uma das mais simples que a gente tem. O que diz a regra da potência? Eu vou colocar da forma aqui mais simplificada, tá? Se eu tenho x elevado na n, a derivada disso, vou botar aqui essa anotação de botar a função entre parênteses e colocar aqui a anotação de derivada, esse risquinho em cima. Como é que é a derivada de uma função potência? Eu pego esse n, ele desce, então vai ser n vezes x elevado no n que está aqui, só que diminuindo 1. Então, toda vez que tiver uma potência, é isso que a gente vai fazer. Então, aqui tem uma função de custo. Então, essa função de custo aqui é uma função custo total. E pede para determinar a taxa de variação do custo. Olha só, semana passada a gente fez uma coisa desse tipo, que pediu custo médio. Custo médio não é a taxa de variação do custo, é o custo médio. É como se fosse uma velocidade média, não é uma derivada. Derivada não é média. Tá? Então, derivada é como se fosse a velocidade aquela instantânea que a gente vê no velocímetro do carro. É uma taxa de variação a cada instante. A função derivada é isso que ela dá. A taxa de variação em qualquer x, ou seja, se fosse um tempo, em qualquer tempo que a gente quisesse. No caso aqui, é para qualquer, vamos ver o que é o x, x unidades do principal produto, que é calça jeans. Então, qual vai ser a taxa de variação do custo? Ou seja, como é que esse custo vai variar dependendo de quantas unidades de calça jeans eu vou produzir. Então, é isso que está pedindo aqui. Essa função, então, de taxa de variação do custo é pegar esse custo aí, C de x igual a 100 mais 20x e fazer a derivada. Simples. C' de x igual. Derivada de função constante. Eu vou botar aqui com essa anotação. Derivada. Vou botar constante e vou chamar de C, tá? Normalmente de C, mas como aqui tem um custo, eu vou escrever assim, constante, tá? Derivada de constante. O que é isso? Um número, tá? Pertence aos reais, é um número. Número, tá? A derivada de número é sempre zero. Por que isso? Vou fazer aqui uma função constante. Função constante é o seguinte, toda função vocês podem fazer assim, a tabelinha x, y. Bom, o que a função constante faz? Quando x é zero, digamos que a constante seja 5. Vamos ver assim, se a função for assim, y é igual a 5, tá? Digamos que seja isso. Podia ser 5, 1,5, 0,7, e, que é 2,72, π, não importa, é um número, tá real? Então, a função é o seguinte, se o x for 0, a função é 5. Se o x for 1, a função é 5. Se o x for 10, a função é 5, o valor da função é 5. Se o x for 50 mil, quanto que é o y? 5. Então, como é que fica isso? Para o x, 1, a função é 5, digamos que aqui esteja o 5. Se a função for 0, aqui que é o 0 em x, x, y. Aqui que é o zero em x, a função também vai ser o valor da função, que é o valor da função y, f de x, é tudo a mesma coisa, tá? Quando falar valor da função, vocês entendam, é o y. E quando falar do valor da função do y, entendam também que é a mesma coisa do que f de x. Claro, se a gente está chamando a variável de x. Se a gente estiver chamando a variável de t, aí vai ser um f de t. Bom, então, para qualquer valor de x, eu vou aqui um 10 aqui, digamos que o 10 esteja aqui, eu não estou fazendo em escala, tá, gente? O valor da função vai ser 5. Se eu compridar aqui esse eixo e colocar um ponto aqui, qual vai ser o valor da função? 5. Então, olha só como é que é a função. É desse jeito. Como a derivada é a inclinação da reta tangente em relação ao eixo do x, qual vai ser a derivada desse negócio aqui? Qual é a inclinação dessa reta em relação ao eixo do x? É 0. Então, é por isso que a derivada de constante é 0, tá? É isso que a gente vai usar aqui. Isso é uma coisa assim, para vocês baterem o olho e já colocarem, não vão ficar pensando, desenhando o gráfico. Tá? Aqui eu estou explicando para vocês, mas vocês têm que, para fazer cálculo de derivada, vocês vão usar isso diretamente. Então, a derivada da constante, que é 100, é um número sozinho, 0. Mas aqui a gente aplica essa formulinha. Então, aqui eu tenho x na 1, então eu vou botar esse 1, ele vai descer, multiplicando. Então, é 1 vezes 20 vezes x no 1 que está aqui, menos 1. Esse menos 1 é esse aqui, que a gente sempre usa, tá? Isso é da regra de derivar a função, que é uma potência. Essa potência tem que ser numérica, tá? Tem que ser definida. Então, a derivada, C' de x, vai ser igual, bom, 0 não preciso botar, 1 vezes 20 é 20, x na 1 menos 1, então vamos olhar para esse negócio aqui, né? Isso aqui vai ser x na 0. X na 0 é 1. Então, isso aqui ficou 20 vezes 1, 20 vezes tudo isso aqui é 1.
Então, 20 vezes 1, então, a derivada de x é 20. O que isso significa? Quer dizer que a variação é 20, ela não é uma função, ela não é 20x mais 30, por exemplo. Ela é só 20. O que isso significa? Que a variação é constante. Se alguma vez vocês estudaram, devem ter estudado, o movimento retilíneo uniformemente variado, é isso que acontece com o uniformemente variado. Ele varia, ele não é o MRU, que é o movimento retilíneo, sempre com a mesma velocidade. O carro está sempre com a mesma velocidade. Ele varia, mas ele varia com uma variação constantezinha. Uma aceleração de 2,5 metros por segundo a cada segundo de movimento. Sempre 2,5, sempre 2,5, sempre 2,5. É isso que está dizendo aqui. Independente de qual seja o valor de x, se eu vou produzir 100 calça jeans, 50 calça jeans, 90 calça jeans, a variação no meu custo vai ser sempre de 20. Então, ele vai aumentar ou diminuir, dependendo do que eu estiver observando, 20. Nesse caso aqui, tá vendo que é positivo. Então, à medida que eu aumentar x, ele vai aumentar ali 20, a cada vez que eu aumentar x. Então, assim, é a variação constante, não é a função custo que é constante, porque a função custo não é constante. Isso aqui é uma equação de quê? É uma equação de reta. Como é que eu sei disso? Porque olha aqui, ó, esse negócio aqui, ó, 20x é o AX da reta, mais B. Isso aqui é como se fosse y, ou f de x igual a b mais a x, que é a mesma coisa do que o ax mais b que a gente está acostumado a ver. Então, é uma variação constante. À medida que eu aumento o número de calças jeans que eu produzo, a variação, o aumento no meu custo, essa taxa de variação é de 20. De uma para duas calças jeans, quanto que varia o meu custo? Se eu produzir de uma para duas, varia em 20. E de 2 para 3 varia em 20. E de 1000 para 1001 varia 20. Tá? Então, é isso que está dizendo aqui, a variação é constante. Então, a derivada é essa aqui. Vamos ver o que está perguntando. Determine a função. A função é essa. Então, essa aqui é a resposta. E se eu perguntasse para vocês, e qual é o valor dessa derivada quando eu produzo 50 calças jeans? Quando eu produzo 50 calças jeans, a derivada é 20. A taxa de variação é 20. Quando eu produzir 1000, é 20 também. A derivada, vejam, a derivada não é o custo, é a taxa de variação do custo, como o custo está aumentando à medida que eu produzo mais, por exemplo.